Mais uma aposta de tema, na verdade, uma aposta de eixo, sem enrolação, papo direto, argumentos holísticos, repertórios holísticos, como organizar o seu texto, tá bom? Já deixa o seu like e se inscreva no canal, principalmente se você é novato aqui, se você ainda não conhece todos os conteúdos de ouro que nós temos aqui no canal. E quem já é velho de casa, né? Comenta aqui deixa aqui nos comentários, hashtag velho de casa, se você já é inscrito, se você já participa das lives segunda-feira, às 9 da noite. Você sabe, né, se você já é velho de casa, que o pote de ouro sempre transborda aqui no canal, não é mesmo? Então, ao longo da aula, em que eu for falando conteúdos que fizerem um boom na sua cabeça, você manda aqui nos comentários o foguinho santo, tá bom? Vamos lá. Posta de tema, então, dentro de eixo tecnologia. Bela, eu sou novato, eu não faço a mínima ideia do que é eixo. Eixo é o macrotema. Então, por exemplo, a gente tem eixo tecnologia e a gente vai falar de ensino online, ensino à distância. Ou a gente vai falar da uberização do trabalho. E aí os temas, eles são os assuntos centrais. Então, eixo é o assunto macro, é o grande assunto, tá bom? Dois repertórios aqui, ó, sobre eixo tecnologia que são muito interessantes, vale a pena vocês usarem. Aqui, a série Black Mirror, ela contextualiza situações de um mundo extremamente tecnológico, em que as pessoas, elas são fúteis, são estéticas, né, são efêmeras, e que elas se importam muito mais com uma vida de aparência. E aí, a cada episódio, é legal a série Black Mirror, eu gosto tanto, porque cada episódio, ele tem uma história. Ele tem início, meio e fim. Então, você não precisa maratonar a série inteira, né? Os episódios, eles não se complementam. Eles são pequenas histórias ali completas. Vale a pena demais se assistir. Tem alguns episódios que, inclusive, você consegue utilizar em temas específicos. Por exemplo, justiça com as próprias mãos, né? Que é o episódio do Urso Branco, tá? Vale a pena. E nós temos o repertório 1984, que é o livro do George Orwell. Ele está falando aqui, ó, de uma sociedade que é extremamente manipulada, que é controlada, né, que existem estereótipos para a massificação das pessoas. É um dos nossos repertórios holísticos que nós temos lá dentro do curso. Inclusive, eu amo esse livro. Fica aí de indicação, tá? Nosso primeiro tema aqui, ó, stalking, crime de perseguição no Brasil. Bela do céu, pois é. Como é que a gente faz para escrever sobre um tema desse? Stalking aqui, ó, é essa perseguição. O que vem antes dos dois pontos é o tema, tá? Então anota aí no seu material, aqui é o nosso tema. E o que vem depois, crime de perseguição no Brasil, é o recorte temático. Beleza? Se você ainda não me segue lá no Instagram, ó, Bela Nazar Prof. Todos os dias a gente tem caixinha de perguntas e tem muito conteúdo de ouro também no feed lá do meu perfil. Beleza, então stalking aqui, ó, é o tema e crime de perseguição no Brasil é o recorte. O que a gente tem que perguntar primeiro? O que é o stalking, né? Como ele ocorre e por que ele ocorre. Eu separei aqui alguns repertórios para a gente utilizar. Lembrando que esses repertórios, gente, eles são específicos para esse tema. Eles não são repertórios holísticos, né? Eu coloquei aqui a série Bebê Rena. Existe uma dramatização lá na série falando sobre o stalking que o personagem ele vive. E isso aconteceu na vida real com quem escreveu a série, tá? Série You, bizarra, né? Você gostava da série You? Ela falava justamente sobre esse crime de stalking, né? O cara era um perseguidor, um psicopata, o cara era maníaco por perseguir as mulheres e no fim essas mulheres iam de arrasta pra cima, né? E aí a gente pode falar, para quem usa a má influência midiática, que essa série, ela romantizou o crime de stalking. Vocês lembram disso? Acontecia a romantização do crime. Romantização do stalking. Essa série não, ó, a Bebê Rena, ela problematiza mesmo, né? Tem toda a dramaturgia ali, as falas e o contexto todo, mas ela tá mostrando que aquilo dali não é algo interessante. Já a série You, né, eles colocam o personagem principal como sendo um cara charmoso, né? Muitas meninas, eu lembro na época que lançou essa série, que comentavam assim, nossa, meu sonho, né, acontecer isso comigo. Eu esqueci o nome do ator principal, me lembra aqui nos comentários. Meu sonho era que o fulano de tal aparecesse, tal, bizarro. E a série Pretty Little Liars também, que fala sobre uma perseguição, né? Inclusive a personagem principal, ela some porque ela vivenciava esse crime de stalking. Isso aconteceu também com a Ana Hickman, né? O final da história da Ana Hickman não foi bom. Ela passou por uma perseguição, um stalking, ela era stalkeada por um fã.
Ele foi até o hotel dela, né? E o irmão, ou o cunhado, ou o marido, não lembro quem foi direito, ele matou o stalker. Bizarro, né? A gente também tem a Débora Falabella, que foi perseguida, né? Durante 10 anos por uma fã que alegava que ela tinha uma conexão de almas com a Débora Falabella. Bizarro isso daqui. E Bela Nazar. Eu também já vivenciei uma situação de stalking, tá? Por uma seguidora e por um seguidor bizarro. E aí eu tentei bloquear e tal, não deu certo, porque a pessoa faz fake, né? E deixei pra lá. Sabe, eu acho que assim, quando você deixa pra lá, a pessoa meio que, não sei, meu caso, né? Ela parou de me stalkear, eu acho, parou de me perseguir. Eu lembro também de um caso que vocês podem colocar, que é do Eminem, né? Tem uma música do Eminem que retrata isso. Tinha um fã dele que mirabolou muito, né? Sonhou com ele e tal, mas na época desse clipe não tínhamos Instagram, não tínhamos redes sociais. Então aquele fã, ele ficava mandando cartas pro Eminem. Tem até uma música do Eminem que ele retrata isso. E no fim, ele tenta matar o Eminem, não consegue, porque geralmente é isso que acontece com esse perseguidor, né? Ele cria um laço, né, tão forte com o ídolo, e quando não é retribuído, ele fica com muita raiva, né? Geralmente. E ele tenta matar o ídolo. Ou então ele se mata. E foi o que aconteceu no clipe do Eminem, tá? Beleza, mas esses casos aqui, ó, todos que eu tô te citando, são específicos pro tema stalking. Não dá pra gente usar, por exemplo, para uberização. Por mais que esteja falando aqui de tecnologia, não se encaixa para uberização. Tá, Bela, mas o que a gente vai fazer? Dentro do curso dos modelos holísticos, eu tenho repertórios que são holísticos. O que significa holístico? Que se encaixa para todo e qualquer tema. E vai ser encaixado, sim, você vai conseguir, por exemplo, o livro 1984, tá? E aí, se você ficou aqui até agora nesse vídeo, nessa aula, eu vou deixar aqui, ó, o cupom EIXO, tá? Para você aplicar e conseguir um mega desconto no curso dos modelos holísticos. O link para você adquirir o curso tá aqui na descrição. E aí lá você consegue montar toda a sua argumentação, montar a sua estrutura, é o seu texto. Não é o modelo pronto, é o seu texto, é o seu modelo holístico. Por quê? Porque lá a gente tem mais de 16 mil opções de formações textuais. Né? Você não vai montar um texto igual ao do seu amigo, enfim. E aí você consegue ir montando o seu texto, tá? 2 dos argumentos holísticos que a gente tem lá dentro do curso, um deles, negligência governamental, e o outro, má influência midiática. Você vai falar na negligência governamental que existe uma demora, uma lentidão no processo, sabe, de aprisionamento do stalking. Nisso, ele continua essa perseguição, ele continua essa fissura que ele tem com o ídolo dele, né? Isso inviabiliza o direito à privacidade das vítimas, que na maioria das vezes são mulheres. Por quê? Porque geralmente eles tentam perseguir essas mulheres em locais públicos, essas mulheres têm muito medo, né? Eles tentam invadir computadores para vazar fotos íntimas e manipular essas pessoas, né? Essas mulheres, mas enfim, isso acontece geralmente com mulheres. Se você quiser usar a série You para comprovar isso daqui, ok. O que isso gera? Aqui eu coloquei, olha, como na série You, pode gerar a morte das vítimas ou a tentativa, como aconteceu com a Ana Hickman, a apresentadora Ana Hickman, né? E o outro argumento aqui, ó, para o seu desenvolvimento 2, você vai falar da má influência midiática. Nós vivenciamos hoje em dia uma sociedade que é muito estética, que é muito fútil, que se preocupa em expor a vida por likes, seguidores e divulga a localização. Né? Quantas vezes a gente não põe a localização do lugar que a gente está? Isso cria proximidade, isso cria uma conexão com o ídolo, que não é de mão dupla. Geralmente ela é unilateral. É só o stalker, né, o perseguidor, que vai criar essa conexão com o ídolo dele. O que isso gera? O que o stalking vai gerar? Crise de pânico, fobia social, depressão, medo, ansiedades constantes, né? Por quê? Constantemente você tem medo. Será que ele vai aparecer aqui? Nossa, será que eu posso ir em tal lugar? Não, mas aquele lugar é muito cheio, vai que? Então as pessoas elas começam a ter muito medo, né? A temer pelas suas vidas. O outro tema que a gente pode falar aqui, ó, crimes cibernéticos e segurança digital. Você vai pensar o seguinte: por que ocorrem os crimes cibernéticos, né? E por que eles acontecem com tanta frequência? Por causa da negligência do governo. Existe uma lentidão no processo de aprisionamento. E aí isso gera, né, por ser na internet, uma sensação de impunidade muito grande. Então as pessoas elas continuam cometendo esses crimes. Né? A negligência do governo encaixa, né? E aqui a questão da segurança digital também, olha, você pode colocar a má influência midiática. Por quê?
as pessoas o tempo todo, elas se expõem muito por meio de likes, porque são pessoas estéticas, né? Elas querem mostrar a vida delas. E isso faz o quê? Com que elas coloquem a segurança delas em risco. Então, na internet, elas acabam abrindo mão da segurança delas, porque elas estão querendo se mostrar, né? Se expor, tá bom? Olha só, os 2 argumentos que eu te ensinei para stalking, porque eles são holísticos, eles vão se encaixar também para crimes e segurança digital, beleza? Aqui, ó, eu pedi uma aluna minha do MetaClass para escrever uma redação sobre esse tema e vamos lá para ver como é que essa redação ficou. Olha só, aqui a gente tem um repertório, né? Durante o movimento realista brasileiro, os autores dessa época denunciavam os tortuosos valores éticos. Aqui, ó, o que eu colocaria para ela? Aumentar essa letra maiúscula dela. Séculos se passaram, que ela vai colocar a produtividade do repertório. Mas o legado, então o mas é conjunção, tá? Séculos se passaram, mas o legado da miséria humana ainda é notório quando aqui ela vai colocar o tema. Os crimes cibernéticos existem na sociedade, afetando a segurança digital dos indivíduos. Muito bom. A forma como ela colocou a frase temática super encaixou, né? Ficou excelente. Isso se dá a conjunção em razão daqui ela vai colocar os argumentos, omissão estatal e do silenciamento midiático. Fatores que evidenciam a necessidade de medidas para a plena harmonia social. O que é isso aqui, ó? Menção à competência 5. Aqui ela fez menção à competência 5. Essa conclusão dela aqui tá perfeita. Coisa linda. Não, é de escorrer uma lágrima do olho do corretor. Desenvolvimento 1, ela vai falar de omissão estatal, que é um sinônimo para negligência do governo, que foi o que eu te ensinei no início da aula. Nesse sentido, de acordo com a Constituição, aqui ela vai comprovar a omissão estatal. De acordo com a Constituição Cidadã de 88, todos os direitos básicos, como segurança, aqui dentro do travessão a gente não precisa colocar o como, tá? Aqui você tira o como, porque o travessão ele já está fazendo a função de um elemento de explicação. São assegurados a toda a população. Excelente. Entretanto, isso não ocorre na prática, já vista os crimes virtuais em questão no país. Então, aqui, ó, crimes virtuais é o tema. Essa constatação pode ser feita na medida em que há o nítido descaso estatal, governamental, aqui é o argumento, perante esse problema, pois o governo não cria campanhas de conscientização sobre como proteger dados pessoais em aplicativos, como bancos. Muito bom. Aqui é o exemplo dela. Aqui ela vai falar como que isso ocorre, né? Lá eu falei para você que existe essa demora para fiscalizar, para prender, né, os stalkings, as pessoas que cometem crimes cibernéticos. Mas aqui ela já usou um outro exemplo holístico que eu também ensino no curso, que é falta de campanha de conscientização. Visto que a maioria da população, como idosos, aí que ela vai continuar explicando, né, tem essas dificuldades em proteger seus dados, como o CPF. Muito bom! Ela especificou quem? Idosos. Quais são as dificuldades? Proteger os dados como o CPF. Isso faz com que o quê? Com que eles caiam em golpes, em crimes cibernéticos. Culpa de quem? Do governo, que não faz campanhas para ensinar os idosos, tá? Como consequência, aqui a conjunção dela, né? Desses crimes, aqui ela está retomando o vocabulário. Essas minorias, coisa linda, poderão sofrer com doenças psicossomáticas, como depressão, uma vez que esses atos podem acabar afetando o psicológico dessas pessoas por perderem seus dinheiros em sites ou aplicativos. Então, aqui a gente pode colocar, ó, por perderem dinheiro. Não precisa ser seus dinheiros. Por perderem dinheiro em sites ou aplicativos. Aqui eu pediria para ela melhorar só um pouquinho a letra. Mas que desenvolvimento bom! Coisa linda! Coisa linda! Cabe mencionar, ademais, aqui a conjunção dela, que sob a ótica do filósofo Pierre Bourdieu, ó, o olho daqui, ó, começa a escorrer uma lágrima. O que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. A mídia, segundo ele, é um desses aparatos, mas em vez de... aqui, ó, ela já tinha colocado um mas lá em cima. Quer ver, ó, onde que tá o mas? Aqui, ó. Aqui vamos trocar pelo porém. Tá bom? Porque aí não fica repetitivo, né, as conjunções. Em vez de promover debates sobre a segurança digital, coisa linda! Ali em cima ela colocou crimes cibernéticos, aqui ela colocou segurança digital. Silencia quanto a tal questão. Isso pode ser observado, já que, na contramão do seu papel democrático, os veículos midiáticos não promovem debates constantes
sobre a educação digital. Como a educação digital pode diminuir esses crimes na internet, dado que vai estar capacitando, aqui a gente tem que tomar cuidado com o gerundismo, ó, estar capacitando, dado que vai capacitar os indivíduos a não colocarem seus dados pessoais em quaisquer sites duvidosos. Porque, olha só que legal, aqui ela tinha colocado o pois, e aqui ela colocou o porquê. Porque, gente, eu ensino os meus alunos a lapidar os textos deles. Então, quanto mais a gente for lapidando, é por isso, pega a visão aqui, ó. Pensa só comigo, a Rebeca Andrade, tá? Quantas vezes que a Rebeca Andrade, ela repassou as técnicas ali pro grande dia das Olimpíadas? Quantas vezes que ela fez as mesmas técnicas, a mesma passada, mesmo tudo? Inúmeras vezes. Porque lá no dia é um dia só. E daí que ela vai treinar inúmeras vezes. Enem. Quantas vezes você vai entregar a redação pro aplicador da prova? Quantas redações você vai fazer no dia do Enem? Uma. Então, essa aluna aqui, ó, ela vai treinar esse texto dela incessantemente, várias vezes. Para quê? Pra gente ir lapidando esses pequenos detalhes. Olha só, essa correção aqui eu já lapidei mais um detalhezinho, que era o mas. Eu já lapidei a letra dela, né? Aumentar a maiúscula. Então, quanto mais ela for lapidando essa estrutura que ela criou lá dentro do curso, melhor ela vai ficar. Ela não pegou um modelo pronto de internet, copiou e colou e aí tá decorando isso. Não, isso não funciona. Aqui, o que ela fez? Ela, com as ferramentas lá dentro do curso, ela montou o quebra-cabeça dela, é como se fosse um Lego, né? Um quebra-cabeça. Ela montou o Lego dela, o texto dela, e aí agora ela vai aplicando a temas. Esse tema aqui é uma desculpa para ela poder lapidar e aplicar os argumentos, os repertórios dela. E aí ela vai com a correção, ver, beleza, agora eu preciso melhorar isso aqui deu certo, isso aqui não deu tão certo, e aí ela vai melhorando e a nota dela vai aumentando. No dia do Enem, ela entrega o quê? A obra-prima dela. Ela entrega o texto dela precioso, coisa linda de Deus, tá bom? E tomara que você também caia a ficha para isso. Se fez boom, manda aqui nos comentários que fez boom o foguinho online, o foguinho santo. Aí, olha só, linha 22, não colocarem seus dados pessoais, continuando aqui, ela tá especificando, né? Em quaisquer sites duvidosos, porque poderão deixar esses dados, aqui ficou repetitivo, dados, para fazerem compras online, por exemplo. O online tem hífen, tá? Online. E não precisa dessa vírgula aqui, mas ela é opcional, tá bom? Essa vírgula aqui é opcional, porque, por exemplo, ele tá no fim da frase, né? É um termo de explicação. Se tivesse no meio da frase, ele era entre vírgulas, beleza? Por conseguinte, inúmeras pessoas poderão... Aqui eu não entendi a letra dela, mas eu acho que é parar. Poderão parar de utilizar celulares por medo desses golpes, deixando eles excluídos do mundo, no mundo virtual. Aqui no finalzinho não ficou boa essa consequência, ela se perdeu um pouco. Não sei se vocês perceberam, por quê? Eu acho que ela não conseguiu diferenciar a consequência do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2. O D1 dela ficou perfeito. O que acontece aqui, ó? No desenvolvimento 1, ela já tinha falado de dados, como CPF. No desenvolvimento 2, ela tentou falar de dados de novo, e aí ela falou de compras online. Poderia? Poderia. Aqui no D1 ela falou de idosos, no desenvolvimento 2 ela já não teve uma minoria para ela poder falar. Ela poderia falar aqui de pessoas marginalizadas que não têm um letramento digital e por isso elas têm uma falta de interpretação de texto, elas caem muito em fake news, em golpes. No desenvolvimento 2 dela, ela poderia tratar sobre golpes, compras online, como ela tá falando isso aqui, né? Ela falaria de pessoas que não têm essa interpretação de texto, tá? Na consequência dela, ela poderia falar do endividamento, né? Ela poderia também, um outro exemplo que ia diferenciar totalmente aqui, ó, é falar de jogos de aposta. Jogos de azar online. Né? E que a mídia ela não fala sobre como evitar cair nesses golpes. Consequência, ela colocaria o endividamento. Porque aqui, ó, essa consequência de que as pessoas vão parar de utilizar celular e que vão ficar excluídas do mundo virtual, não é verdade. As pessoas não vão parar de usar celular, tá? Então, isso aqui, ó, melhorar. Colocaria para ela essas explicações que eu deixei para vocês. Portanto, tá vendo aqui? O que ela precisa melhorar? A consequência dela. Ela faria um fichamento de erro para revisar a consequência do desenvolvimento 2. Ela precisa mudar o parágrafo todo? Não. Olha só, ela já está na frente
de muita gente da concorrência dela, que tá a cada texto fazendo um texto diferente, que não sabe qual que é o padrão de argumentação, não sabe o que faz, pega um tema difícil, não consegue desenvolver, não. Essa aluna, ela vai melhorar o desenvolvimento dela para os próximos temas, tá bom? Consequência, a conclusão. Portanto, o governo deve, junto com a mídia, então aqui quem vai fazer? Agente, governo. Deve, junto com a mídia, então aqui, ó, governo junto com a mídia. O que ele vai fazer? Criar campanhas, ação, educativas no meio virtual. Excelente. Por quê? Porque o tema, ele tá falando disso, né? Isso será feito por meio de propagandas em redes sociais, como Instagram. Então, ó, propagandas em redes sociais é o modo meio. Essa medida, aqui ela já tinha usado o essa e o isso, ela pode colocar tal medida. Tem a finalidade, ó, aqui a gente vai para a finalidade, de instruir a população acerca dos crimes cibernéticos e da segurança digital. Então, aqui faltou o paralelismo. De modo a desestimular a omissão estatal, aqui o argumento 1 dela, e o silenciamento midiático. Como efeito, aqui ela vai colocar o detalhamento do efeito, porque ela já tinha colocado aqui uma finalidade, agora ela vai colocar o detalhamento do efeito. Espera-se que a sociedade se distancie daquela já denunciada há anos pelos autores realistas. Coisa linda! Aqui, ó, ela retomou o repertório da introdução dela. Ficou coisa linda. Conclusão dela, o quê? 200 pontos, tá? Deixa eu conferir aqui, ó. Se ela vai perder ponto na C4, C1 dela, 200 pontos. Vocês viram que ela não teve erro de gramática. Ela errou uma vírgula que é opcional do por exemplo, só isso. Competência 2, 200 pontos, tá? Os repertórios dela estão excelentes, ela detalhou bem o tema, né? A argumentação dela aqui, ó, perde na C3 por causa do desenvolvimento 2, ela perde na C4 por causa da repetição de conjunção e na C5, 200 pontos, 920. Tá fácil para essa aluna melhorar nesse texto aqui, né? Tá muito fácil, beleza? Próximo aqui, ó, que eu queria deixar de sob pressão. Belo, o que é um sob pressão? Você vai se colocar aqui em uma situação de você mesmo vai pegar esse texto, vai tirar print aqui dos textos motivadores e vai escrever sem pesquisa nenhuma, com os argumentos holísticos que eu te dei, com os repertórios holísticos que eu te dei. Aí você vai enviar para o nosso e-mail profbelanazar@gmail.com, porque na live de segunda-feira eu vou sortear uma redação para eu corrigir, tá bom? E você vai treinar para ver o que você está sabendo, se você sabe ou se não sabe. Essa é uma técnica excelente, tá? De aprendizado. Você vai colocar a mão na massa, né? Não tem como você memorizar o seu texto, aprender o conteúdo que eu te passei aqui agora, se ficar só na teoria na sua cabeça. Não, informação significa que você vai colocar o que eu te informei em ação. Então, você vai transformar em ação isso que eu tô te ensinando, beleza? O tema é liberdade de expressão e fake news. E aí, tira print aqui, ó. Tira print para você poder escrever essa redação, tá bom? Faça esse texto para você treinar. Show de bola? Bela, vai ter mais algum? Ó, e depois a gente tem chuva de ideias sobre esse, tá? Mas eu não vou dar spoiler dessa chuva de ideias, não. Bela, vai ter mais algum aí de eixo tecnologia? Sim. Inclusão digital e desigualdade educacional. Mas esse daqui, ó, vai virar um tema. Eu quero fazer uma aula só sobre esse daqui, dada a importância desse tema, beleza? Mas se você quiser, tira print aqui, ó, para você também escrever sobre esse tema. E ele também dá para ser colocado com os 2 argumentos holísticos que eu te ensinei e com os repertórios holísticos também que você viu nesse texto da minha aluna. E George Orwell, 1984 e Black Mirror também se encaixariam. Beleza? Ó, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido e saído dessa caixinha do sistema tradicional que impõe que cada texto deve ser de um jeito, que você tem que ter caderninho de repertório, que você tem que pesquisar no Google antes de escrever sobre a sua redação. Isso daí já foi uma verdade, né? Era realmente um método de ensino, mas isso já ficou para trás, né? O apóstolo Paulo fala, deixando as coisas que para trás foram, prossigo para o alvo. Então, ó, deixa isso daí para trás. Vamos focar agora nas técnicas que eu tô te apresentando, né? Eu tenho certeza que isso dá certo, por quê? Porque já são mais de 10 mil alunos 900 mais, 3 alunas nota 1000, já são 9 anos ensinando essas técnicas. Vai ser um prazer que você também siga isso e que no dia do resultado do Enem você volte para me contar, tá bom? Ó, no dia 15 do 10,
vai rolar um aulão, a caixa preta dos temas. Eu vou falar as minhas apostas, as argumentações, tudo detalhado. Eu não sei quando é que você está assistindo a esse vídeo, mas se der tempo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do grupo. É gratuito, tá bom? Entra para você participar. Se não deu tempo, tá tudo bem. Tem muito conteúdo aqui no canal. Tamo junto.